Legal, gente. 8 horas, né? Então vamos começar. Olha só, gente. Eu tô fazendo pela primeira vez o Multiplique ao vivo. E qual que é o objetivo, né, desse evento? Se vocês gostarem, eu vou repetir outras vezes. O objetivo é trazer para vocês aqui na prática a montagem de um roteiro usando o método Multiplique Suas Viagens. Então, eu vou colocar para vocês, né, algumas estratégias que foram usadas durante uma consultoria para conseguir a redução dos custos sem perder o conforto ou até mesmo aumentando o conforto, que vocês vão ver que vai ser o caso de hoje, né, do roteiro que eu montei para essa aula de hoje. Então, se vocês gostarem, depois me dá o feedback, porque eu posso fazer sobre outros destinos. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, né, vocês de repente estão pensando em viajar para algum lugar e estão tendo dificuldade para encontrar passagens mais baratas, hospedagens com preço bom, manda para mim que eu incluo, né, no planejamento e trago aqui ao vivo também, pra gente, né, pra todo mundo saber, assim, as dicas e também ver na prática, né, como fica naquele roteiro específico. Quem sabe possa até aproveitar e já usar no seu planejamento. Então, essa é a ideia do Multiplique ao vivo. E vocês vão ver que é sempre, né, o nosso objetivo aqui sempre é usar as estratégias que fazem a gente viajar muito mais barato, com conforto. É o que eu sempre falo, a gente nunca vai, nosso objetivo nunca vai ser reduzir o conforto a todo custo só para economizar, só para conseguir viajar mais barato. Pelo contrário, nosso objetivo é sempre encontrar maneiras de reduzir os custos sem que a gente tenha que mexer no conforto, prejudicar o nosso conforto, tá ok? Então, gente, vamos lá, eu vou apresentar para vocês o caso, né, como foi, qual era o objetivo aqui da pessoa que me procurou e também, né, o que a gente conseguiu para ela, tá? Olha só que legal. Essa pessoa estava procurando especificamente uma viagem para o Canadá. Ela já tem uma wishlist bem estratégica, bem inteligente, ela já monta daquele jeitinho que eu sempre falo que é legal montar. E ela, nessa wishlist, tinha também os Estados Unidos, algumas cidades, e isso é relevante, vocês já vão entender por quê. E no objetivo dela, ela queria ir para o Canadá para permanecer 25 dias, especificamente do dia 8 ao dia 4 de março, né? 8 de fevereiro ao 4 de março, porque seria o período de férias que ela tem, então ela não tinha muita flexibilidade. E ela estava ali com um orçamento bem legal, um orçamento de 17 mil reais, é bastante dinheiro. Só que o que aconteceu, né? Nas pesquisas que ela fez, ela estourou esse orçamento, olha só. E ela ainda faltava alimentação, compras, não tinha como ela viajar só com a passagem, hospedagem e atrações resolvida. Ela ainda precisava, né, conseguir alimentação, câmbio, né, para levar algum dinheiro para compras, aquela coisa toda. Então ela estava realmente assim muito preocupada porque 17 mil não estava sendo suficiente, então ela me procurou para a gente ver o que poderíamos fazer. E nesse caso a gente aplicou um planejamento estratégico e o legal é que a gente reduziu em quase 40% o custo da viagem e ainda nós aumentamos o conforto. Vocês vão ver quais eram os hotéis que ela estava procurando e quais hotéis ela conseguiu no final. Vocês vão ver que é fantástico. Até tem um spoiler aí, tem um deles que é 5 estrelas em Nova York, no coração da cidade, assim, um hotel incrível, muito no sonho de muita gente. E ela conseguiu tudo isso ficando gastando 10 mil reais. Se ela quisesse, ela poderia gastar ainda menos. Eu vou mostrar para vocês como gastar ainda menos nesse planejamento. Mas se vocês quiserem reproduzir o planejamento dela, ficaria em torno de 10 mil reais. Então ficou muito legal, ela ficou muito satisfeita com o resultado. E eu também, porque eu acho que realmente viajar mais barato com conforto, ainda mais um conforto como esse, é realmente incrível. Então, olha só. O que aconteceu, né? No começo, ela fez uma pesquisa no Skyscanner mesmo, ela foi direto lá porque ela ouviu falar que o Skyscanner ajuda a encontrar passagens mais baratas e realmente ajuda, a gente sabe disso. Só que olha só o que aconteceu, né? Nas pesquisas que ela fez, ela encontrou a passagem de 4.249 para ida e volta de São Paulo para Toronto, como vocês podem ver aí na tela. E diante desse preço, ela ficou bastante preocupada, porque ela viu que era um preço bem alto, e então ela começou a se perguntar o que ela poderia fazer, se ela recorreria a um alerta de preços, se ela aceitaria pagar o preço dessa passagem mesmo considerando que estava caro para o orçamento dela.
Ela pensou em desistir também, trocar, né, o destino, trocar as datas. Só que na hora de pensar em trocar a temporada, ela viu que ela já estava viajando em baixa temporada. Então, assim, pra onde correr, né? Se você já está viajando numa época que é pra ser mais barata e tá tão caro assim, o que fazer? E aí, quando a gente começou a nossa conversa, a primeira coisa que eu falei pra ela foi: vamos mudar o jeito de pesquisar. Não vamos pesquisar do jeitinho que você fez lá no Skyscanner. Vamos usar uma outra forma que nos ajuda muito. Até anotem aí que essa dica é bem legal. Quando você quer saber... porque, bom, vamos dar um passo atrás, né? Só para vocês entenderem por que está escrito Estados Unidos ali. Em primeiro lugar, nós usamos a estratégia de hub. Ou seja, a gente sabe, né? Eu sei, pelo menos, que quando você vai viajar para o Canadá, é mais estratégico que você viaje para os Estados Unidos e dos Estados Unidos você vá para o Canadá. Isso faz os custos ficarem menores. Claro que não é qualquer cidade dos Estados Unidos, existem algumas cidades em que isso funciona. E aí, sabendo disso, eu sugeri para ela, para a gente fazer uma pesquisa no Skyscanner usando de Estados Unidos para o Canadá. Isso para a gente confirmar qual daquelas cidades que eu tenho no meu mapeamento hoje ficaria realmente mais barato, né? O mais barato possível para que ela pudesse fazer esse esquema do hub, né? Em que ela iria sair do Brasil, iria para essa cidade dos Estados Unidos e só então ir para o Canadá. E vocês vão ver que realmente dá muito resultado. Então, fazendo essa pesquisa, nós conseguimos encontrar um preço muito legal. Até a gente fez aí, eu coloquei para vocês na tela, dá uma olhadinha nos verdinhos ali, né? De Nova York para Toronto, a gente encontrou algumas datas, né? Bem na data que ela queria, inclusive, a gente conseguiu um preço bem interessante. E acabou ficando isso aqui, ó, R$516, ida e volta, né? Nova York, Toronto, ida e volta, R$516, fazendo aquela pesquisa do jeitinho que eu mostrei ali para vocês. A gente descobriu que Nova York era uma cidade muito interessante para aplicar essa estratégia do hub nessa data que ela queria e conseguir um preço legal. Agora ela precisava resolver a passagem do Brasil para Nova York ida e volta, porque ela só conseguiu resolver como chegar até o Canadá partindo dos Estados Unidos. Então o que nós fizemos? Nós fomos fazer uma pesquisa de São Paulo para Nova York, ida e volta, usando o Skyscanner, e nós encontramos esse preço ali, né, de R$2.595. Ela já ficou muito satisfeita, porque ela viu que somando essa passagem com os 516 da passagem até o Canadá, já ficaria muito mais barato do que aquela passagem direto do Brasil pro Canadá. Só que eu falei para ela que não, que a gente podia fazer melhor, né? Então, como que a gente faz? Porque é sempre aquela lógica que eu falo para vocês. Nunca pare, né? Nunca se contente com os preços antes de você aplicar todas as estratégias que você conhece. E então eu apresentei para ela, né? Até mostrei para ela que realmente, né? Só antes da gente entrar na próxima estratégia, deixa eu mostrar para vocês esse gráfico aqui, lá do Google Travel. Ele te ajuda a saber se a sua passagem está dentro do preço, se está abaixo, se está normal ou até se está acima, né? Se eles estão cobrando um preço muito alto por ela. E nesse caso ali, dos 2.500 e pouquinho, vocês podem ver ali que o preço, né, é considerado baixo. Então, realmente, ela estava com razão de ficar satisfeita, porque ela estaria pagando um preço baixo. Mas como eu disse para vocês, não dá pra gente parar por aí, né? Se você conhece mais estratégias, vai associando, porque isso vai te ajudar a viajar mais barato. E olha só que legal, né? Fazendo, né, na sequência aí, aqui até trouxe o resultado, olha só. O total das passagens ficou 3.111, né? Se ela ficasse com aquela passagem ali mais barata. E isso é R$1.138 a menos. Então, só fazendo uma estratégia, ela já teria economia de R$1.138. Mas, associando mais uma estratégia, ela conseguiu, né, usar milhas. E ali ela teve realmente um desconto muito maior. E olha o que ela fez. Eu conversando com ela, eu descobri que ela tinha 32 mil pontos na Livelo. E vocês sabem, né, que eu falei nos stories essa semana, tá rolando uma promoção em que você transfere para a TAP com 120% de bônus. E fazendo isso, ela tem exatamente 70.400 milhas, que é suficiente para ela conseguir uma passagem de ida e volta para Nova York através da TAP. E ela só pagaria R$340,24 de
taxas. Agora eu só quero fazer um parênteses, né? Às vezes você pode olhar aqui e falar, puxa, mas eu não tenho 32 mil pontos na Livelo, eu não tenho nem perto disso, como que eu posso fazer? Uma coisa que você poderia fazer seria aproveitar agora, principalmente que a gente está em Black Friday, que está rolando muita promoção em que eles dão 10 pontos por real gasto. Então, se você faz uma compra em uma loja parceira da Livelo conseguindo esse tipo de bonificação, você gastando R$3.200, você já teria exatamente esse total de milhas para viajar de ida e volta para Nova York. Olha que interessante, né? Quando a gente para pensar, às vezes aquele celular que você já iria comprar, aquela televisão, é suficiente para fazer você ganhar, né? Porque você não está pagando por isso, uma viagem de ida e volta para Nova York. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, veja como vai abrindo os horizontes, né? Você vai vendo que você não precisa investir muito dinheiro para viajar. E isso é muito legal, a gente vê que tem muitas possibilidades na nossa mão e basta a gente associar estratégias. Então, esse seria um caminho, até eu quero deixar essa dica para vocês, porque vocês também, né? Se você já tiver, melhor ainda, mas se você não tiver essa pontuação, é um caminho possível e é bem mais rápido de você juntar esses pontos. E nesse caso aqui, somando tudo, 340,24 de taxas com 516 do voo de ida e volta de Nova York e Toronto, ela ficaria com um gasto de apenas R$ 856,24 para fazer 2 países, né? Para visitar Nova York e Toronto na mesma viagem. E isso acaba sendo algo assim muito incrível. Vocês viram lá no começo, né? Tava R$4.000 uma passagem de ida e volta para o Canadá. E agora ela não tá pagando, né, nem perto disso para ir para 2 países. Então, realmente acaba sendo muito vantajoso. Agora vamos falar de hospedagem, porque como eu sempre digo, não é só de passagem aérea que a gente sobrevive numa viagem, né, fazendo uma viagem mais barata. Não adianta a gente pensar só em passagem aérea. A gente tem que pensar em hospedagem, atrações. Então, o que a gente tem que pensar, né? Em primeiro lugar, uma dica que eu acho que é muito legal. O que é hospedagem para você? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas a gente tem que sempre pensar um pouco sobre isso, porque o que acontece? Muitas pessoas lembram apenas de hotéis, de aluguéis de temporada, no caso Airbnb. Até no final eu vou dar uma dica exclusiva que não vai para reprise, vai ficar só aqui no ao vivo, então aguardem aí que vai valer a pena. E a gente esquece que existe outras formas, né, de se hospedar em um destino que podem ser muito mais estratégicas e pode nos gerar muita economia. Às vezes a gente esquece que motorhome também é um tipo de hospedagem, não é só transporte, também é uma estratégia de hospedagem. Cruzeiro também pode funcionar muito bem como uma estratégia de hospedagem, dependendo do seu destino. E economia colaborativa, que eu vejo que é muito legal para você usar intercâmbio, em férias, que nada mais é do que você conseguir ficar em algumas casas de forma gratuita em troca de alguns pequenos serviços. É algo muito interessante, você paga bem barato nas plataformas e você consegue casas ao redor do mundo. E a economia acaba compensando muito na sua viagem. Então, são maneiras, né? Eu só trouxe alguns exemplos, tá? Existem muitas outras formas de pensar em hospedagem, de resolver a sua hospedagem nos destinos, economizando. Então, a grande dica que eu quero deixar é que um cruzeiro, um meio de transporte, como um motorhome, por exemplo, pode sim ser uma estratégia ou não. Tudo depende do motivo pelo qual ele foi escolhido para a sua viagem. E o que eu quero dizer com isso? Se você escolheu um cruzeiro, por exemplo, porque você quer o cruzeiro, né? Você imaginou, não, eu estou com vontade de fazer um cruzeiro, e você foi atrás de pesquisar o cruzeiro, aí isso é um desejo de viagem, isso não é uma estratégia. Agora, quando você pensa no seu destino, e avalia qual hospedagem funciona melhor para esse destino, prezando o conforto e reduzindo os custos, e aí você encontra que o cruzeiro é a resposta, aí sim você está usando uma estratégia. Isso funciona muito bem, por exemplo, no Caribe, tá? A gente já falou disso esses dias. O Caribe é um lugar que, se você opta por um cruzeiro, muitas vezes vai te gerar economia. Se você souber também, né, pesquisar esse cruzeiro, usar as estratégias certas, você vai ter mais conforto e vai ter uma economia. Então, se você parte do seu destino para daí pensar as estratégias que você tem, você vai conseguir economizar muito mais e associar, né, aliás, as duas coisas, o útil ao agradável. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Sempre listem, né, todas as possibilidades e partam do seu destino para decidir o que fazer.
E nesse caso aqui, né, dessa consultoria, o que aconteceu? A gente aplicou todas, porque existe toda uma etapa de verificação para você chegar até uma hospedagem que seja adequada para trazer economia em outras etapas da sua viagem. É o que eu sempre falo, nunca planeje uma viagem de forma isolada. Muita gente vai lá, pesquisa uma hospedagem e não pensa como aquela hospedagem vai impactar nas atrações, vai impactar em meios de transporte, até mesmo na passagem aérea. Existe sim uma relação, eu não vou ter tempo para explicar aqui, mas existe sim uma relação entre essas coisas. E um exemplo que eu quero deixar é que a hospedagem, ela impacta com relação às atrações, porque se você ficar muito distante daquele lugar que você pretende passar a maior parte do tempo da sua viagem, você vai ter um gasto a mais com meios de transporte. E nesse caso, nós vimos com ela ali que em Toronto, se ela ficasse hospedada na região de Downtown, até anotem aí, quem quiser ir para Toronto já fica a dica, é um lugar excelente para você fazer praticamente tudo a pé, você tem muita proximidade com as atrações e, por consequência, nenhum gasto com o transporte. Então, nós resolvemos a região da hospedagem, conferindo todos esses quesitos para ter uma economia ainda maior e ter o conforto de não passar muito tempo no trânsito, né? Não é só uma questão de gastos também, é uma questão de tempo, de aproveitar melhor a sua viagem, o seu tempo no destino. E então ela encontrou uma hospedagem que é essa daqui, a Cambridge Suites Toronto, que é super bem avaliada. E ela encontrou inicialmente num preço de R$ 544,50 diária. Então ela se lembrou do Hurb, que o Hurb é bem conhecido por, né, trazer preços mais baixos, e ela conseguiu um desconto ali para 522. Então ela gastaria para 20 dias R$ 10.440. Aí, conversando com ela, eu falei, isso é muito caro, eu acho que você não deveria gastar tudo isso, né, nessa hospedagem. Vamos ver quais são as possibilidades da gente encontrar esse hotel mais barato. E nós pesquisamos no Hotwire, até anotem aí, esse site é bem legal. Existem alguns sites que você usa junto com o Hotwire para você conseguir descobrir qual é a hospedagem que está sendo vendida ali, e foi o que nós fizemos. Então nós conseguimos essa mesma hospedagem que está aqui, a Cambridge Suites, por R$ 379,50. Então, ao invés dela gastar R$ 10.440, ela conseguiu gastar R$ 7.590, ou seja, uma economia de R$ 2.850 naquela hospedagem que ela queria. E veja, eu vou fazer um parênteses, né? Ela queria um hotel, tá? Mas você pode ir pensando aí, se você é uma pessoa que quer economia colaborativa, que quer motorhome, que funciona muito bem no Canadá, mas é bem caro, e eu vou dar uma dica lá no final de como conseguir um motorhome bem barato no Canadá. Você vai pensando no teu perfil também, naquilo que faz sentido para você, tá? Eu tô colocando aqui o que era a preferência dela, mas veja, mesmo dentro da preferência dela, nós conseguimos respeitar isso e reduzir os custos, apenas fazendo as pesquisas do jeitinho certo. Então ela fez uma economia aí bem grande em hospedagem, e agora faltava resolver Nova York. E ela já tinha uma estratégia que ela já usava, que era a de se cadastrar, né, no hotéis.com, por exemplo, ela tinha cadastro. Então ela fez uma pesquisa bem legal ali, ela tem desconto já por fazer parte do programa de fidelidade, e ela conseguiu um desconto ali bem legal nesse hotel aqui, que é bem bacana, que é o Holiday Inn, que ficou por R$ 450. Então ela gastaria ali em torno de 1.350. Só um minutinho que tem uma pergunta aqui. Qual o site da hospedagem? O site da hospedagem é o Hotwire, tá? Eu vou deixar lá no Telegram depois esses sites para vocês não precisarem se preocupar em anotar, tá? Não se preocupe agora, porque eu vou deixar tudo certinho lá. Até tem uma dica bônus ali que vai aparecer depois lá no Telegram também, tá bom? Então, o que aconteceu assim, que daí ela conseguiu, né, encontrar essa hospedagem aí que estava num preço bem legal, só que assim, eu falei pra ela, vamos tentar também mais estratégias pra gente ver o que a gente consegue fazer pra reduzir. Essa estratégia que ela usou já é legal, ela já conseguiu um bom desconto, mas é como eu digo, vamos além, vamos tentar fazer isso ficar ainda melhor. Como ela teve uma sobra, né, no orçamento dela, e ela sempre sonhou em se hospedar no The Plaza, só que dá uma olhadinha, né? A diária do The Plaza é R$ 2.944. Eu falei pra ela, vamos tentar ficar com o The Plaza, já que você tem uma sobra no seu orçamento agora, é o seu sonho ir pra lá, e a gente não precisa pagar R$ 2.944. Só que ela não acreditava, né? Ela disse, mas como, né? Como é que a gente vai fazer isso caber no orçamento? Então, eu mostrei pra ela também, fiz algumas pesquisas, usei algumas estratégias, e novamente eu consegui encontrar, dentro do Hotwire de novo,
o mesmo hotel, o The Plaza, por R$ 627 a diária. Então, no total, ela gastaria R$ 1.881 ali em Nova York, ao invés de 8.832. Porque se ela ficasse com o preço que está aqui no hotéis.com, é isso que ela gastaria, 8.832. E ali dentro do Hotwire a gente conseguiu por 1.881. Veja, até quero fazer um parênteses, né? Não significa que sempre o Hotwire vai salvar a sua vida com relação à hospedagem, mas para esse caso aqui funcionou muito bem. Ele tem que estar incluso dentro da sua estratégia de hospedagem. É mais um site que você precisa ter para consultar. Existem vários, né? E como eu já falei, existem várias opções também de hospedagem e tudo vai variar do destino. Então a hospedagem a gente conseguiu resolver de uma forma muito tranquila e muito barata. Agora restava as atrações. E ela foi pesquisando 5 atrações de forma avulsa e ela viu que gastaria R$ 657,42. Então eu apresentei para ela o City Pass lá de Toronto, que gera 38% de desconto. Então ela conseguiu as mesmas atrações por R$ 480,15. Então City Pass é sempre uma boa? Não. Tem lugares que eu não recomendo o City Pass de jeito nenhum. Mas para Toronto, eu vejo que vale a pena. Até quem for para lá, já fica aí a dica que com certeza vale muito a pena. Então veja só, nós partimos de um total inicial de R$ 17.146,42 e após o planejamento estratégico, reunindo, claro, aqueles hotéis que ela queria, que eram hotéis fabulosos, nós ficamos com R$ 10.807,39 para 25 dias. E ela economizou R$ 6.339,03, que foi suficiente aí para ela conseguir fazer, pagar alimentação, compras, ou mesmo até usar para uma outra viagem. Então ela ficou bem satisfeita. Gente, perguntas? Eu vou ativar aqui os comentários. Então, veja, se tudo der certo, né, vamos ver, porque agora com a questão do lockdown, né, e da pandemia e aquela história toda, a gente não sabe se ela vai conseguir fazer essa viagem agora em fevereiro, mas se ela conseguir, ela já tá com a viagem pronta e planejada, então tá tudo certo. Ela vai poder aproveitar bastante os descontos aí que ela conseguiu em passagens, hospedagens, etc. Vocês têm alguma dúvida com relação a Hub, com relação a parte das hospedagens? Não sei se ficou claro. Se ficar alguma dúvida, é só deixar aí. Tudo bom, Lígia? Seja bem-vinda. E agora eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, é só me falar. Bom, vocês gostaram, em primeiro lugar, deixa eu perguntar, né? Vocês gostaram do Multiplique ao Vivo? Vocês acham que vale a pena repetir? Se não, eu posso... Porque a minha ideia, assim, é intercalar as aulas, né? Semana passada eu trouxe aula sobre stopover, na anterior eu trouxe aula sobre passagens baratas. Então a minha ideia era trazer um pouco de teoria, né, intercalado com essa prática, assim, de mostrar para vocês a teoria, que seria o que eu fiz a semana passada, e daí no Multiplique ao Vivo eu traria a montagem de uma viagem, né, e como eu falei, vocês podem sugerir destinos também, podem sugerir, né, enfim, aí vocês podem mandar para mim que eu monto aqui ao vivo. Vocês gostaram? Então, que bom, deixa eu ver aqui que tem 2 perguntas. Mariano Aldo, você faz consultoria para viagens? Tem agência? Hoje eu faço consultoria, eu tenho né, um serviço de consultoria, só que eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um curso, né, que eu vendo, um curso que eu gosto bastante, assim, de vender, porque eu vejo que é mais legal para as pessoas aprenderem a fazer do que depender de alguma pessoa que presta consultoria para sempre. Então, dentro do meu curso, eu ofereço a consultoria também junto com o curso, é sempre um bônus que eu dou. Então, eu faço a consultoria da tua viagem, mas ao mesmo tempo você aprende a montar a sua viagem também. Então, você sai ganhando, né? Porque são 2 em 1 ali. Deixa eu ver aqui os comentários. A Eve gostou, Luiz gostou, que bom. Patrícia, obrigada pelo feedback. Pensando aqui, daria para fazer México e Toronto? Cleo, olha, México não combina tanto com Toronto, tá? O México combina bastante ali com Los Angeles, com aquela região ali da Califórnia, porque é isso que a gente precisa vai ir pegando o jeito, assim, sabe? De entender quais cidades combinam com quais cidades. Quando você vai tendo isso, você vai ficando mais fácil. Quem tá no curso, né? Cleo está no curso, você tem uma lista já completa do que funciona e o que não funciona lá dentro do curso, Cleo. Então tua vida tá mais fácil. Deb, gostou, obrigada. Drica, não tem problema, Drica, o importante é que você tá aqui. Que bom, Cleo. Lígia, tudo bom?
Ai, não tem problema, Lígia, mas qualquer dúvida depois você me pergunta, tá? A Misha, no caso de pagamento pelo Hotwire, pelo cartão de crédito, é computado como compra internacional? Sim, é computado como compra internacional, e aí a gente tem que incluir no cálculo, bem lembrado, tem que incluir no cálculo o IOF, né, porque tem o IOF em cima, mas vocês viram lá, né, que com aquela redução ali, o IOF deixa de ser um problema, no caso daqueles, né, quando a redução vale a pena, a gente sempre tem que dar uma olhada. Ivone, ai que bom, Ivone, obrigada. Ai que bom, Misha. Havaí e Flórida, Grace. Isso, Havaí e Flórida, gente. San Diego e Los Angeles, tá? Se vocês estiverem querendo ir para Honolulu, já deixa aí. San Diego e Los Angeles são cidades que combinam muito bem com Honolulu. Você consegue passagens bem baratas quando faz as combinações. Que bom, Cleo. Qualquer dúvida depois você me procura, tá? Que bom que vocês gostaram, gente. Fico bem feliz porque eu vou testando aqui os conteúdos e eu nunca sei, né? Eu nunca sei o que vocês vão achar, então pra mim é muito legal ter o feedback de vocês. A Misha já respondi. Tony, Lisboa mais Madrid mais Bilbao voltando de Paris é uma boa? Tony, Lisboa, já deixa anotadinho aí, sempre stopover, tá? Cidades que você tiver stopover, nunca compra passagem para elas, né? Você deixa já na listinha lá, stopover, então você usa uma estratégia de conseguir incluí-la com o stopover. E aí Madrid é uma ótima cidade para você entrar na Europa. Madrid, eu entraria por Madrid, nessa tua ideia aí, entraria por Madrid. Incluiria Bilbao. Bilbao dá para incluir de várias formas, aí a gente teria que fazer na prática ali para ver qual resultado ficaria melhor, tá? Porque dá para você incluir de outras maneiras, ou low cost, ou terrestre, aí depende muito quantos dias você tem, qual estratégia você vai querer montar o roteiro. E Lisboa eu faria daí através de stopover, tá? E Paris, voltando de Paris é um hub bem legal para voltar para o Brasil. Só que às vezes é mais barato você voltar por Madrid também. Então, assim, as tuas cidades ali teria que botar no método ali, na estratégia, fazer as verificações e aí a gente conseguiria perceber qual seria a ordem e a lógica que funcionaria melhor, tá? Mas eu vejo que você tem cidades ótimas aí para fazer um roteiro bem bacana, Tony. De nada, Grace, imagine. Até gostei, viu, Tony? Gostei aqui. Eu vou até anotar as tuas cidades. Aí eu vou colocar aqui na fila aqui do Multiplique ao vivo. Quem sabe eu faço aqui daí pra você, ao vivo. Que tal? De Paris. Gente, vão mandando daí pra mim. Depois mandem lá no direct se vocês tiverem sugestões também, tá? Que daí eu vou deixando anotadinho aqui. Conforme eu vou conseguindo encaixar, daí eu vou fazendo, tá? E mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário, alguma sugestão? É muito legal, assim, quando você vai percebendo a combinação entre as cidades, né? Você vai usando... São 3 estratégias que a gente tá falando aí agora, né? Hub, stopover e a combinação de cidades, né? Que são uma forma de você conseguir viajar mais barato, economizar bastante com passagem aérea, tá? Então, isso ajuda muito. Então, gente, acho que é isso, né? Então, eu vou deixar essa live por 7 dias lá no YouTube e vou tirar a dica final ali, né? Para que vocês pegaram aqui ao vivo. E daí, na semana que vem, eu vou trazer uma aula. Eu tô pensando em trazer uma aula de milhas. Eu vou dar uma confirmada ainda. Qualquer coisa eu aviso vocês. E eu acho que vai ser bem interessante, assim. Bia, maravilhoso, estou saindo com minha viagem pro Canadá com todos... que bom, Bia! Bia vai ficar ótimo, Bia, você vai ver. E, Cleo, obrigada, Cleo. Eu que agradeço por vocês participarem. Bia, você tá lá no curso, então, Bia, vamos trabalhar na consultoria com você, eu vou trabalhar na sua viagem e a gente vai conseguir reduzir muito mais do que a gente viu aí, tá bom? Então tá, gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Quem não tá no Telegram, depois passa lá, porque eu vou deixar os sites lá pra vocês pegarem, né? Eu sempre deixo conteúdo exclusivo lá no Telegram. O link tá na minha bio, então depois passem lá. Que legal, obrigada, Misha. Obrigada pela participação de vocês. E surgiram temas também pra mim, tá bom? Adrica, quero muito fazer a Alemanha, aquelas cidades da Bavária e outros países. A Alemanha é fantástico, né? Eu gosto tanto da Alemanha. Morei tanto tempo em Curitiba e não te encontrei antes. Verdade, né, Cleo? Mas olha, gente, quando vocês vierem pra Curitiba, me avisem, tá? Que eu quero conhecer vocês pessoalmente.
A gente fica aqui, né? Parece que a gente já... Ainda mais quem tá lá no curso, a gente tem uma comunidade e é tão legal. Parece que a gente já é amigo de anos, assim, né? Então, quando vocês virem pra Curitiba, me avisem, tá? Então tá, gente. Ah, imagina, Lígia. Obrigada a vocês por participarem. Ah, e avisem os amigos também, né? De repente, se vocês conhecem gente aí que gosta de viajar, gosta de ter dicas, convidem os amigos aí para conhecer o meu perfil, para participar aqui das lives, que isso é sempre bom, né? Dica boa é dica compartilhada. Tá bom, gente? Então, um beijão, uma boa noite para vocês. Obrigada. E beleza, Bia, quero te ver, sim, tá bom? Me avise. Então, um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.